A paz do Senhor, mais um devocional onde podemos meditar na palavra de Deus. Estamos no livro de Jó e eu continuo no capítulo 1, desta feita a partir do versículo 6. Esteja atento à leitura da palavra. Numa certa ocasião, quando os anjos se reuniram na presença do Senhor, Satanás, o acusador, estava entre eles. E o Senhor perguntou a ele: De onde você vem, Satanás? E ele respondeu: Estive rodeando a terra, observando os homens. Você observou bem a meu servo Jó? Perguntou o Senhor. Não há homem igual a ele em toda a terra, tão sincero e justo, obediente a Deus e cuidadoso para não cometer pecado. Jó tem razão para isso, respondeu Satanás. O Senhor deu a ele do bom e do melhor, protegendo Jó e sua família de todos os males e tristezas, e fazendo dele um homem riquíssimo. Não é sem razão que Jó obedece. Experimente, porém, tirar todas as riquezas e os bens que o Senhor deu a Jó, e ele vai se revoltar e dizer coisas horríveis contra o Senhor. Veja que narrativa, de certa forma, estranha, não é? Para nós que temos já o conceito do Novo Testamento, como Satanás poderia apresentar-se diante de Deus se ele já tinha sido expulso dos céus? Não é verdade? Mas a gente vê aqui esse problema de Jó, no capítulo 1, versículo 6, que declara que num dia os filhos de Deus, que nós entendemos ser os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor e que, entre aspas, veio também Satanás entre eles. É o que diz o texto sagrado. Entretanto, meu caro ouvinte, isto implica que Satanás tinha acesso ao trono de Deus, contrariamente ao que se declara lá no texto de Apocalipse 12, a partir do versículo 7 até o 12, que ele tinha sido expulso da presença de Deus no céu. Então aqui nós temos um problema realmente de interpretação bíblica. Como que se resolve essa situação? Meu caro ouvinte, minha querida ouvinte, Satanás tinha sido, podemos dizer assim, entre aspas, oficialmente expulso do céu. Contudo, na verdade, ele ainda continuava tendo acesso à presença de Deus. Em várias partes das Escrituras, nós encontramos que Satanás tem acesso à presença de Deus com o fim de acusar aqueles que servem a Deus. Lá em Zacarias, capítulo 3, versículo 1, nós temos a visão do sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, em que Satanás aparece à sua direita para acusá-lo. Veja que não é a primeira vez que aparece isso em Jó. Lá em Apocalipse, também no capítulo 12, versículo 10, identifica Satanás como acusador dos nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite, diz a Bíblia no Apocalipse, diante do nosso Deus. Aparentemente, meu caro ouvinte, Paulo, como disse lá em Efésios 2:2, aparentemente como príncipe da potestade do ar, Satanás tem tido a oportunidade de comparecer perante Deus com um único propósito: acusar de pecados os filhos de Deus. É como se fosse um promotor de justiça implacável, espiritual, que quer condenar todos os habitantes da terra e quer afastar eles de Deus. É isso que ele fez contra Jó, tanto aqui no capítulo 1, versículo 6, e se você for adiante na sua Bíblia, você vai ver no capítulo 2 e o
versículo 1 também. O livro de Jó é um livro muito rico, porque uma das verdades pouco faladas que eles nos mostram é que existe um mundo espiritual. É exatamente isso. Quando falo mundo espiritual, você se lembra que existe alguns mundos que nós não conseguimos enxergar, não é verdade? Existe, por exemplo, o mundo microscópico, que a gente não consegue enxergar ao olho nu. Existe o mundo lá do espaço sideral, para cima de nós, com cerca de quase 100 bilhões de anos-luz de distância, que nós não conseguimos também enxergar a olho nu. Até mesmo dentro do nosso organismo, existe bactérias boas, bactérias ruins, existem células e mais células, trilhões delas, e nós não podemos vê-las, não é verdade? Existe um mundo, por exemplo, lá no fundo do mar, que a gente consegue só vislumbrar ou ver através das filmagens, dos programas de televisão, dos vídeos que a gente vê do fundo do mar. Mas existe um outro mundo, um mundo que não dá para ver por microscópio, por telescópio, que não dá para filmar, é o mundo espiritual. E aqui no livro de Jó, nós vemos esse mundo espiritual manifesto. Quando falamos mundo espiritual, a palavra espiritual, obviamente, nos remonta ao espírito, e a palavra espírito e espíritos aparece 551 vezes nas Escrituras. E com essas referências, mais as 297 vezes que a palavra anjo, no singular ou no plural, aparece, e mais 20.000 outras vezes em que Deus é descrito como um ser espiritual, nós aprendemos que tudo o que há para saber a respeito do mundo espiritual está na Bíblia. Aquilo que Deus quer que a gente saiba está lá. Nossas curiosidades nem sempre são satisfeitas, mas as necessidades, aquilo que carecemos, está lá na palavra de Deus. E com a expressão mundo espiritual, queremos dizer que todos os diversos tipos de seres espirituais que habitam os mundos invisíveis no espaço, e conforme a Bíblia diz, debaixo da terra, não na terra que digo, a terra física, mas debaixo da terra, para fora do globo terrestre, conforme Paulo disse em Filipenses 2:10 e Apocalipse 5:3, existe realmente seres espirituais que habitam os mundos invisíveis a máquinas e a olho nu. É muito interessante isso. E a Bíblia diz que existem 10 tipos de seres espirituais além de Deus. Existe os serafins, que aparecem na Isaías. Existe os querubins, que são citados 4 vezes na Bíblia Sagrada, que seriam anjos militares ou anjos de louvor. Existe as criaturas vivas, misteriosas, que aparecem em Apocalipse. No grego aparece a palavra zoa para elas. São as criaturas exóticas de Apocalipse 4, Apocalipse 6, 7, 14, Apocalipse 15, Apocalipse 19. Algumas delas são animais exóticos que existem no mundo espiritual, que pela aparência deles, alguém remonta a Ezequiel, remonta a alguns aspectos de Jesus Cristo em seu caráter. Mas não sabemos se é bem isso, é um mistério. Também existe outros animais espirituais,
com a forma corpórea igual aos da terra, conforme vemos lá em 2 Reis 2:11, 2 Reis 6:13, Zacarias 1:8, Zacarias 6:1, Romanos 1:20, 2 Coríntios 12:1, Apocalipse 19. São animais espirituais com a forma corpórea igual aos da terra. Nós preferimos a interpretação literal do texto sagrado. E estes animais espirituais, eles fazem parte do mundo espiritual. O que não dizer também dos arcanjos, que é uma categoria superior de ser angelical, que são aqueles que governam reinos, conforme vemos em Colossenses 1:15, 1 Tessalonicenses 4:16 e em Judas 9. Você se lembra de Miguel, um dos principais dos anjos, que é o anjo protetor da nação de Israel, e ele aparece cerca de 7 vezes no texto sagrado. Gabriel também é outro anjo muito importante no mundo espiritual, aquele que está diante de Deus. Ele aparece 5 vezes na Bíblia, inclusive é ele que anuncia o nascimento de Jesus a Maria. E o que não dizer então de Lúcifer, que foi criado em formosura, era um anjo perfeito, mas ele caiu, foi expulso do céu, carregou consigo a 1/3 parte de anjos rebeldes contra Deus, e Lúcifer hoje é o atual pseudo-governante do domínio do homem sobre a terra. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está de algum modo sujeito à má influência de Lúcifer. E ainda existe alguns seres espirituais não nomeados destes anjos, que são chamados na Bíblia como o príncipe da Pérsia. Hoje seria a Pérsia, seria o Irã, o príncipe da Grécia, que são seres espirituais que de algum modo influenciam ou cuidam dessas nações. É o que está lá em Daniel, capítulo 10, versículo 13, Apocalipse 11, 7, Apocalipse 17, 8. E existem também, no mundo espiritual, o 6º tipo de seres, que são aqueles anjos mais comuns, os mensageiros de Deus, aqueles anjos que auxiliam a Deus e aos homens, que não podem ser vistos normalmente pelo olho material, mas sim por visão espiritual, a menos que Deus permita que eles apareçam em uma forma encarnada, mas os anjos fazem parte do mundo espiritual. Os demônios, aqueles que foram enganados por Lúcifer e preferiram a rebelião no céu, na eternidade passada, e esses demônios, que, segundo o Apocalipse, representam 1/3 de todos os anjos que Deus criara, estes demônios, eles fazem parte do mundo espiritual. E, inclusive, a Bíblia até diz que há demônios que têm o formato de gafanhoto, conforme vemos lá em Apocalipse 9. Cavaleiros demoníacos também aparecem em Apocalipse 9, como estes que também formam o mundo espiritual. E além de todos esses 9 seres que compõem o mundo espiritual, além de Deus, existe os homens. Sim, o homem é um ser espiritual. O homem tem o seu homem interior, formado por alma e espírito, que é a parte imaterial do ser humano, que forma o homem interior, espírito e alma juntos. Tudo isso forma o mundo espiritual. E a Bíblia mostra isso, e nós aprendemos algumas lições. Primeira, nós não devemos ser materialistas
achando que tudo que vemos à nossa volta é a única coisa que deve ser vista em nossa cosmovisão, ou seja, nós não podemos imaginar que a existência, a realidade, é só aquilo que vemos no mundo aparente, físico e material. Não, existe um mundo espiritual. Em terceiro lugar, uma pessoa que ignora o mundo espiritual, ela está à mercê do lado negativo do mundo espiritual. E Paulo diz que nós não negamos os ardis de Satanás. Também, quando a pessoa não assimila essa verdade bíblica, ela corre o risco de banalizar o mundo espiritual e até zombar do mundo espiritual. É muito perigoso mexer com isso com desdém, porque o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo material que vemos. E nós, então, devemos saber que o nosso Senhor Jesus, ele está acima de todo o mundo espiritual. Ele governa e ele sustenta todas, absolutamente todas as coisas pela palavra do seu poder. A Bíblia diz que nenhum outro nome foi nos dado pelo qual devamos ser salvos, e esse nome está acima de toda potestade. O nome de Jesus está acima de todo o mundo espiritual. Por isso, no nome de Jesus, podemos expulsar demônios. Em nome de Jesus, podemos estabelecer a vontade de Deus na terra. Em nome de Jesus, podemos vencer Satanás. Jó não sabia o que estava acontecendo em sua plenitude. Satanás desonrou a Deus e desonrou a Jó. A Deus ele acusou de corruptor ativo. A Jó ele acusou de corrompido passivo. Jó não sabia o que estava acontecendo. Jó não sabia que a honra de Deus estava sendo disputada pelo inimigo das nossas almas. Mas será que isso acontece somente com Jó? Se nós não ignoramos o mundo espiritual, nós, quando não entendemos alguma coisa que percebemos ser fruto ou aspecto do reino, do mundo espiritual, nós devemos estar em silêncio, em oração, confiando unicamente em Deus e declarando que Cristo é superior a toda potestade, a todo principado, e que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Os amigos de Jó, quando foram visitá-lo, enquanto eles ficaram quietos, eles foram os melhores amigos do mundo. Mas depois de 7 dias, eles não aguentaram e começaram a falar, especular e criar hipóteses do que estaria acontecendo no mundo espiritual e por que Jó estava naquela situação de penúria quando ele começou a sofrer a retirada dos bens, dos filhos e da murmuração da esposa. Em nome de Jesus, Deus quer nos ensinar que no reino, no mundo espiritual, nós devemos agir com discernimento e armas espirituais, sabendo que o Senhor Jesus veio desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus veio aniquilar todo o mal provocado por Satanás, que vem roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio trazer vida e vida com abundância. Ele é o grande governante do mundo espiritual. Você é vitorioso por saber disso. Em nome de Jesus, vença no mundo espiritual com a ajuda de Deus.
em nome de Jesus. Amém.